Grupo Espírita Bom Jesus apresenta Estudo do livro O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 6, das manifestações visuais. Olá, queridos irmãos, vamos dar andamento ao nosso estudo do Livro dos Médiuns e, dando continuidade, hoje veremos o capítulo 6, que trata das manifestações visuais. Dentro deste capítulo, hoje veremos noções sobre aparições, ensaio teórico sobre aparições, espíritos glóbulos e a teoria das alucinações. A manifestação visual é uma mediunidade que ocorre comumente com o médium dormindo, porém pode ocorrer com o médium acordado. Envolve espíritos de todas as classes evolutivas. Todos os espíritos podem se manifestar visualmente, mas nem todos têm a permissão. Então notem, irmãos, que é uma faculdade comum a todos nós. Dormindo, todos nós temos capacidade de ver espíritos. Por isso que a gente diz que sonhos são encontros espirituais, porque na verdade você não está imaginando aquilo ou o teu cérebro projetando. De fato, você está tendo um encontro com o mundo espiritual. Então essa é uma faculdade que todo mundo tem. Mas acordado, em estado de alerta, é uma mediunidade mais rara. Não é todo mundo que consegue. Então, por que alguns maus espíritos se mostram para as pessoas? Por que recebem a permissão e qual sua motivação? Então, quando algum espírito ruim aparece para nós, ele tem a permissão, para aparecer, mas é com uma motivação ou de demonstrar o mundo espiritual ou para que a gente compreenda, que o mundo espiritual tem todas as classes de espíritos, não somente espíritos bons. É normal se assustar com as aparições dos espíritos para nós? É normal. Tanto que se algum encarnado chega sem avisar, a gente se assusta. Então tá tudo bem a gente se assustar quando visualiza um espírito. Por muitas vezes visualizamos espíritos de pessoas que não pensamos ou que não conhecemos durante o sono. Enquanto os espíritos de pessoas que muito pensamos ou amamos não conseguimos. Por que isso acontece? Então, irmãos, como eu respondi, sonhos são encontros espirituais. Esses encontros espirituais, eles dependem de várias questões. Uma pessoa encarnada, é mais fácil de nós sonharmos com encarnados porque eles estão no mesmo plano que nós, estão na mesma crosta terrestre. Então, às vezes, embora você não tenha pensado na pessoa, ou a pessoa nem seja tua amiga nessa vida, vocês podem ter uma ligação em comum de vidas passadas e vocês se encontram nos sonhos para ajustar algumas questões. Ou você não pensou, mas a pessoa pensou em você e veio até você durante o sono. Quando é desencarnado, eles precisam ter permissão para vir falar conosco. Por vezes eles estão em alguma missão no plano espiritual, ou estão em preparação para reencarnar, ou já reencarnaram, e às vezes nem sempre é possível sonhar com pessoas que a gente ama e às vezes deseja sonhar. Porque não conseguimos visualizar espíritos sempre. Por que é permitido visualizarmos às vezes os espíritos? Então, como a gente disse lá no início do estudo, os espíritos, para aparecer para nós, eles têm que ter permissão. Às vezes a permissão vem para espíritos ruins para nos ensinar alguma coisa, para trazer algum recado, ou apenas para demonstrar a existência em todas as classes. Mas ocorre que a gente não pode ficar vendo espírito o tempo todo, porque isso seria algo que levaria à confusão mental do médium. Toda pessoa é cercada por um mundo espiritual. Então, se tem 2, 3 pessoas numa sala, provavelmente ali pode ter de 10 a 15 ou mais espíritos desencarnados. Então vocês pensem como seria a vida de uma pessoa se ela ficasse o tempo todo enxergando os espíritos. Por esse motivo não é permitido enxergar o tempo todo. Os espíritos se manifestam visualmente aos médiuns que estão em estado de concentração ou em qualquer estado. O médium vê o espírito com os olhos físicos ou com os olhos espirituais do espírito. Bom, então, primeiramente, a gente enxerga os espíritos, olhos do nosso espírito, do nosso corpo espiritual e não do nosso corpo físico. Por isso que a gente consegue enxergar até mesmo com o olho fechado. Se você enxerga com o olho aberto e você fecha, você não vai enxergar o ambiente, mas vai continuar enxergando o espírito, porque o espírito se mostra para espírito. E os espíritos, eles se manifestam mais em estado de concentração. Quando você consegue se conectar com o que você está sentindo, com o ambiente,
É mais comum para o médium conseguir ver o espírito do que quando ele está num estado aleatório focado em outras coisas. Mas pode acontecer tanto de uma forma quanto da outra. Agora, quando ele se dispõe, o médium se prepara, se coloca a dispor, né, digamos assim, do plano espiritual, é mais comum dele enxergar. Os espíritos se manifestam visualmente aos médiums de que forma? É possível prender um espírito em algum ambiente? É possível senti-lo ou tocá-lo? Então, os espíritos se manifestam com a forma que eles tinham em sua última encarnação, numa regra geral. Mas eles podem se aparentar um pouco mais jovens, um pouco diferentes daquilo que a gente conheceu, porque eles assumem a forma que eles mais gostam. Então eles podem aparecer para uma pessoa de um jeito e para outras pessoas de outro, a fim de que se façam reconhecer. Então eles sempre vão buscar uma forma a qual eles possam ser reconhecidos. Quando são espíritos inferiores, a forma com a qual eles possam nos pôr medo. É possível prender? Bom, prender depende da situação. Está tendo um trabalho mediúnico, por exemplo, e ali ele pode sim ser detido. Então eles são submetidos, né? Existe essa questão da energia que pode prendê-lo no local, por causa da atração do médium, da autoridade do médium. Mas não é o tempo todo, é por um determinado momento. E é possível senti-lo ou tocá-lo? Sim, em alguns casos é possível sentir ou tocar o espírito, mas são casos raros. Todos nós humanos temos aptidão para vermos espíritos durante o sono? Todos nós temos. Em estado de vigília, não. Somente alguns. Qual a diferença? Posso passar a ver espíritos durante o estado de vigília exercitando? Então, irmãos, todos temos aptidão para ver enquanto estamos dormindo, como eu disse no início do estudo. Estado de vigília apenas alguns, né? Já tem que ter a mediunidade um pouco mais aflorada. Estado de vigília é quando a gente está ou quase dormindo ou quase acordando. A gente tem consciência do mundo físico, né? Não estamos em dormência total e não estamos acordados. Então é muito comum, mas é muito desagradável também. Eu confesso que é uma das formas que eu acho mais desagradável de ver espíritos, porque sou médium clarividente, é nesse estado de vigília. Porque quando você está acordado, você enxerga melhor do que quando você está quase ali, né, meio dormindo, é mais fácil de se assustar. Passar a ver espíritos durante o estado de vigília exercitando? Sim, toda vez que a gente, não no exercício em si, mas toda vez que a gente estuda e busca compreender, a gente não só exercita, como a gente aprende a prestar atenção. Porque muitas vezes o mundo espiritual se manifesta e a gente ignora. Então, no momento que tu tem o conhecimento, que tu tem o estudo, se acontecer contigo, né, no estado de vigília, tu já vai se atentar que aquilo foi uma manifestação espiritual, visual para você. Talvez já aconteceu com você em outras épocas e você ignorou. Podemos provocar a aparição de um espírito? Ele pode se apresentar em outra forma, senão a humana? Pode se apresentar como um animal? Então, irmãos, podemos provocar a aparição de um espírito, podemos evocar um espírito. Provocar depende da condição do médium, ou seja, se o médium quer que um espírito apareça e ele tem essa faculdade, ele pode, através da evocação, doando o fluido dele, tendo a permissão acontecer. Mas não é comum, é algo bem raro e não também desaconselho, não deve ser jamais praticado. É apresentar em outra forma, mas em estados raros, assim, que ele pode vir como um animal, por exemplo, mas nunca vem de um espírito evoluído, e sempre de um espírito mais trevoso ou menos evoluído com o intuito de nos assustar. Ele pode assumir a forma de animal com o intuito de nos assustar, mas não que ele esteja naquela forma de fato. Existem questões que as pessoas às vezes comentam, né, que senta um passarinho na janela, estava pensando na mãe e pergunta, será que aquele passarinho é a minha mãe que desencarnou? Não, não é. Eles não aparecem com formas de animal para nós, eles não reencarnam em animais, eles não fazem aparição. É em casos raríssimos de espíritos inferiores, eles nunca vão escolher um bichinho delicado, é no intuito de nos assustar. Então, se passou uma borboleta, se passou um passarinho que lembrou um ente desencarnado, pode ser que o ente desencarnado
incentivou aquele passarinho a sentar na sua janela, né? Pediu pro passarinho, o passarinho foi lá e fez. Mas é o passarinho mesmo a pedido do desencarnado, não é o desencarnado que se transformou num passarinho e apareceu para você. Porque as visualizações de espíritos ocorrem com mais frequência quando pessoas doentes? E por que mais frequentemente à noite? E por que é mais comum em determinados lugares? Então, irmãos, quando a gente adoece, o nosso corpo físico enfraquece. Com o corpo enfraquecido, o espírito se fortalece e consegue ter maior conexão com o mundo espiritual. Então é comum as pessoas adoecerem e ter um acesso maior ao mundo espiritual e conseguir visualizar melhor, tá? Quando tá desencarnando, então, que tá bem próximo da morte, mais ainda, muito mais nitidez. E por que à noite? Porque o espírito, ele aparece em sua maioria, ele é uma energia. Como a energia, como a luz do dia, né, por exemplo, ele é translúcido. Então, se você ligar uma lâmpada de luz elétrica na escuridão, a lâmpada vai aparecer bem mais, vai iluminar o ambiente, mas você ligar durante o dia, o efeito não vai ser o mesmo, talvez pouco notado. Então, por isso, tem alguns lugares, né, a preferência à noite, porque à noite a gente consegue ver melhor. Não que os espíritos não se manifestem de dia, eles conseguem, mas passam mais despercebidos, passam mais como vultos, né, por causa dessa questão energética. Eles são energia, então eles são mais translúcidos e as pessoas não conseguem perceber a presença deles mais durante o dia. À noite fica mais fácil essa percepção. Agora, a questão de determinados lugares, não tem uma questão extremamente correta sobre isso, porque existem lugares que têm mais variedades de médium ou lugares onde tem mais liberdade para se falar no assunto. Existem muitos países que as pessoas têm mediunidade e são proibidas de falar sobre isso. Existem lugares que a pessoa evita de falar da mediunidade para não ser tratada como louca. Então não é questão que tem mais uns lugares do que outros, a questão é que alguns lugares têm mais liberdade para contar e assimilar essas aparições do que outras localidades, já por questões culturais e religiosas. As aparições propriamente ditas ocorrem com médiuns em estado de vigília, acordados, podendo ser visualizado de forma mais sutil e translúcida ou totalmente nítido e materializado. Então, em estado de vigília, existem alguns que conseguem ver já de uma forma mais nítida, né? E como eu havia explicado para vocês, pode ser meio translúcido ou totalmente nítido e materializado essa aparição. Os alucionistas não creem que os sonhos sejam encontros ou visualizações reais, mas a par das visões reais. Haverá alucinações no sentido em que esse termo se emprega. Então existe uma classe de opositores da doutrina espírita que tudo empregam como alucinação, né? Se alguém fala que viu tal coisa, eles falam, não, você está alucinando ou tendo visões, não é o que você está sentindo. Então esse sentido que eles falam é que o cérebro está dando, né? Está tendo alucinações. Por quê? Porque isso é uma coisa perfeitamente possível, né? Eu mesma já tive um estado de febre, alucinação. Só que quem tem mediunidade sabe distinguir o que é uma alucinação provocada por uma febre ou por um estado de doença ou estresse ou tudo mais, do que uma aparição mediúnica. Tem a energia que circunda também o espírito, então tu não só vê como tu sente. A alucinação não, ela surge assim no momento que você realmente não está bem. De acordo com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, capítulo 7, item 108, na Revista Espírita também, de fevereiro de 1860, os chamados espíritos glóbulos não são espíritos reais, ou seres espirituais, mas sim um fenômeno óptico ou fisiológico. Então, sobre os espíritos glóbulos, são espíritos que não existem, são produções fisiológicas dos nossos olhos, né? É uma produção óptica do nosso olho. Sabe quando a gente enxerga aquelas bolinhas de luz ou enxerga alguém assim, uma silhueta de uma pessoa, só uma energia assim, quando tu fica muito olhando para alguém ou para o sol, tu olha para o lado, parece uma silhueta, parece bolinhas? Então, isso são os chamados espíritos glóbulos. No entanto, não são espíritos reais, são apenas produções
ópticas dos nossos olhos. Então tem pessoas às vezes que confundem isso, ou ainda pode ser uma catarata, pode ser uma mancha no olho. Então a gente tem que ter esse discernimento de compreender que nem tudo que a gente vê por vezes vai ser espírito. E essa é a proposta que o Allan Kardec traz, que tem a questão da alucinação, que é uma coisa realmente física do corpo que ocorre e não é mediunidade, e tem esses espíritos glóbulos, né, que são umas simulações de energia que os nossos olhos produzem. Então a gente tem que ter esse discernimento para um ou outro, né? São sempre reais as visões. Não serão algumas vezes efeito da alucinação? Sim, algumas vezes. Então, dentro das vezes das pessoas que vêm, eu mesma comentei com vocês que já tive alucinação, e é possível que exista casos que não são uma visão propriamente dita de espírito, mas sim uma alucinação produzida pelo nosso cérebro. E essa seria a explicação para todos os casos de visão? Não, né? A gente sabe que a mediunidade existe, que realmente existe a visão. Certamente que não, seria falsa a nossa teoria se aplicássemos a todos os casos de visão. Contudo, desde que todas as teorias de alucinação se mostram incapazes de explicar os fatos, é que alguma coisa aí se dá. Impressões tão variadas, né? Nós temos a alucinação, temos a visão, temos os espíritos glóbulos. Impressões tão variadas, tão múltiplas, não se confundem no nosso cérebro? E Kardec e os espíritos respondem: não. O cérebro organiza tudo perfeitamente. Muitas pessoas ficam em dúvida quanto à distinção entre o real e o mundo espiritual, mas só o conhecimento é capaz de suprir as lacunas da nossa existência espiritual em um mundo material. Então, irmãos, o nosso cérebro ele é capaz de produzir, de conseguir distinguir o que é uma visão real mediúnica, o que é uma alucinação produzida pela nossa mente, o que é um espírito glóbulo. Ele sabe organizar isso e distinguir. Então, não, né? Ele não confunde. Mas a forma mais correta sempre para a gente poder ter o discernimento, a distinção, é através do estudo. Então, por hoje é só. Aguardo você semana que vem para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns.